Bem, pessoal, esse vídeo apresenta uma introdução ao programa IS-800 da ICETEL. Esse programa nada mais é do que um configurador para a linha de equipamentos da série 800 produzidos pela ICETEL. Tá? Com esse software nós podemos configurar todas as versões da linha 800, independente do software embarcado no equipamento. Aqui no canto esquerdo eu tenho o ícone de acesso ao programa IS-800, vou dar 2 cliques. Apresenta inicialmente uma tela do programa, com versão, nome do programa, quem executou. Tá? E depois abre uma tela principal, que vai ser a tela onde vocês vão ter acesso a todas as operações do programa. Nós temos aqui na parte superior um menu suspenso, né, com as opções configuração, operação, janela e sobre. A opção sobre reabre aquela janela de informações do programa, que fica aberta até você passar o mouse em cima e sair. Caso você não consiga verificar qual a versão do programa que está rodando na abertura, pode solicitar a abertura da janela para conferir a versão. Também pode ser aberta essa janela através desse ícone de apoio com o logotipo da empresa. Vai fazer o mesmo efeito, sair fora, sai a janela. A outra opção ali do menu que indica janela é uma opção colocada pelo próprio Windows que permite tu navegar entre janelas diferentes que estejam abertas dentro do programa. O programa, vocês vão ver mais para frente, tem uma janela para cada configuração e tu pode ter mais de uma janela aberta. Tá? Então, através desse ícone, desse item do menu, você pode trocar a janela aberta. A função operação do menu, ela não está implementada, ela será implementada futuramente e terá opções para fazer a operação dos equipamentos em campo, para poder fazer simulação, teste de operação, para ver se o sistema está ok. E a configuração dá acesso a todas as possibilidades, todos os equipamentos disponíveis para serem configurados nesse software. Tá? E é o motivo da gente fazer essa série de vídeos. Esse aqui é o vídeo inicial, que vai fazer só uma introdução, e vão ser feitos novos vídeos com a configuração de cada modelo de equipamento, como nós vamos ver aqui mais tarde. Tá? Tem, além daquelas opções do menu, tem esses outros 2 ícones que estão disponíveis. O primeiro ícone aqui permite configurar os dados da porta serial. Eu posso escolher aqui a porta, eu só tenho a porta com 13 no meu micro, o baud rate, número de bits, stop bits, se a comunicação vai ser feita com paridade ou não, e o número de tentativas que serão feitas a cada comunicação. Isso é básico, é bastante simples. Tá? E aqui existe uma opção que eu não vou usar agora, que, como está aparecendo ali no hint, é a identificação do equipamento. Ou seja, quando você tem um equipamento conectado ao micro e está rodando o programa, ele não sabe qual é a versão de equipamento que está conectado, você usa esse ícone para identificar. Vai abrir uma janela que vai te mostrar a modelo do equipamento, a versão de software que está dentro dele e o release dessa versão de software. Tá? Quando nós fizermos a apresentação das configurações dos equipamentos, em outros vídeos, eu vou mostrar a utilização desse ícone. Então vamos ver aqui o que tem disponível na configuração. Vocês vão ver que aparece um menu com 6 equipamentos. Então, com esse programa, nós podemos configurar o equipamento RT810, 820, 821, que são remotas de telemetria, e 3 modelos de centrais de telemetria produzidos pela ICETEL, a CT830, 831, 850. Para cada equipamento pode haver um submenu. Vai depender se o equipamento possui mais de uma versão de software ou não. Basicamente, as remotas de telemetria produzidas pela ICETEL possuem 2 versões de software, que nós denominamos versão 2 e versão 3. A versão 3 é a mais recente, ela ainda tem poucos equipamentos instalados em campo,
e é bem mais sofisticada, mais complexa e criou uma série de facilidades que não existia na versão 2, tirando um melhor proveito da capacidade de hardware dos equipamentos. Mas a versão 2 continua sendo produzida porque existem muitos sistemas instalados que utilizam a versão 2. Então a gente continua dando suporte, continua dando manutenção na versão do equipamento, para que ele possa ser utilizado em locais onde vão ser feita expansão do sistema existente, ou até mesmo para fazer substituição por manutenção. Tá? Então, vocês vão perceber no menu que existem mais de uma versão para cada remota. Nas centrais, existe só uma versão. A central 830 e 831 são compatíveis só com a versão 2. E a CT850 é compatível com a versão 3. Quando a gente escolhe um dos equipamentos, por exemplo, vai aparecer aqui no lado qual a versão que nós queremos configurar. Então, vamos abrir uma janela aqui da versão 3. Quando eu abrir essa janela, vai aparecer uma janela para execução da configuração do equipamento. Pode ver que aqui em cima, junto ao ícone, na barra principal da janela, tem a identificação de que equipamento pode ser configurado através dessa janela, que no caso aqui é o RT810 versão 300. 300 é apenas uma nomenclatura. Na realidade, toda a versão 3 vai poder ser configurada com esse software, com essa janela. Mas pode ser uma versão 3, 3.1, 3.2, 3.3, só não será uma versão 2 ou uma versão 4. Mas dentro da versão 3, todas poderão ser configuradas com esse programa. Se vocês perceberem aqui, logo abaixo, tem aqui uma identificação de software que está mostrando 810, versão 3, build 0, release 0. Na realidade, isso é o default quando abre a janela. Quando estiver conectado no equipamento, se você utilizar aquele ícone de identificação, esse campo vai ser preenchido com a versão real que existe no equipamento. Então é uma forma de acompanhar o que você tem no equipamento. O que nós temos nessa janela? Essa janela é uma janela padrão para todas as versões, todos os equipamentos. Alguns equipamentos vão ter mais ou menos dados a serem configurados, dependendo da complexidade. Isso nós vamos ver individualmente nos próximos vídeos. Então, basicamente, o equipamento tem aqui acima uma série de ícones, duas barras de acompanhamento da programação e uma janela com lapelas que podem ser selecionadas para fazer a configuração do equipamento. O primeiro ícone mais gera um novo arquivo, ou seja, gera um arquivo com uma configuração inicial onde é limpo todos os campos de dados. O segundo ícone abre um arquivo existente. O programa te permite gravar arquivos com toda a configuração que você faz numa placa. Você pode ler uma placa e salvar em arquivo, ou pode carregar um arquivo e salvar numa placa. Isso permite que tu não tenha que repetir a configuração a cada vez. Por exemplo, vai fazer uma manutenção numa estação no campo e ela já existe uma configuração, você quer fazer só uma alteração, não precisa digitar novamente todas as configurações. Você vai abrir o arquivo, alterar o que for necessário, salvar o arquivo novamente e salvar na placa. Sempre que você faz a abertura de arquivo, é carregada aqui a versão que foi gerada aquele arquivo, ou seja, a última versão em que você gravou aquele arquivo. Quando é feita a carga da configuração no equipamento, automaticamente o programa lê com a versão que tem no equipamento e já inclui na tela. Se depois disso você salvar novamente o arquivo, vai ficar registrado no arquivo qual foi a última versão que você configurou com esses dados. Aqui o terceiro ícone faz o processo inverso, que é salvar o arquivo. O quarto ícone, como aparece no hint, é ler equipamento. Então,
vai fazer a leitura dos dados que estão configurados numa placa. Se você tem uma placa e não sabe o que ela contém de configuração, você pode fazer a leitura através desse ícone. Aqui faz o processo inverso, o quinto ícone faz a gravação dos dados na placa. E esse ícone, como vocês estão vendo, é uma impressão. O que ele faz? Ele gera uma impressão de todos os dados que foram configurados, ou seja, todos os dados que estão em todas as telas deste programa, desta configuração RT810-300, são gerados num arquivo para consulta. Você pode jogar isso para uma impressora ou para um arquivo PDF, aí vai depender da impressora que você tem instalado no seu Windows. Tá? Aqui, como eu tinha dito antes, é a identificação do equipamento e da versão de software que pode ser configurado com essa janela. Aqui é uma barra de acompanhamento que te informa na hora da gravação, quando você usa esse ícone para gravar o equipamento, aqui é apresentado os passos de gravação. Tu não consegue mandar para o equipamento tudo em uma única vez. Como os dados são muito grandes, a quantidade de dados é bastante grande, ele é enviado em blocos. Cada bloco é indicado aqui o número do bloco, então se der um erro, você tiver algum problema em campo, que estiver dando um erro num bloco, assim, você pode passar esses dados para a ICTEL e ela vai identificar o que está acontecendo. E aqui à direita, a última é simplesmente uma barra de progresso da gravação. Quando está fazendo a gravação no equipamento, aqui é indicado. Também é indicado quando está sendo feita a gravação do arquivo, o progresso, tanto para o equipamento quanto para o arquivo. E aqui na área de baixo tem a janela de configuração. Nós não vamos entrar em detalhes do que está sendo configurado aqui, porque nós vamos ver isso individualmente para cada equipamento posteriormente. Tá? Mas basicamente existem várias lapelas para fazer a gravação do equipamento. A configuração, no caso, para tirar do equipamento aquilo que você deseja. Então tem uma configuração geral, uma configuração do controle desse equipamento, no caso, que é um só, uma configuração das entradas analógicas do equipamento, função das entradas digitais, 7 ports de controle, se o equipamento vai operar como repetidora ou não, e dados da instalação, que aí permite você fazer uma pequena gravação de dados, tipo antena que foi utilizada, polarização, potência de rádio, dados que são referentes àquela instalação daquele ponto que você está configurando. Tá? Esses dados também são salvos no arquivo junto com os dados do equipamento, e quando você faz uma impressão, também no relatório, no cabeçalho do arquivo, são informados esses dados. Então, isso é basicamente a forma que o IS-800 opera. Tá? Cada uma dessas janelas nós vamos ver individualmente em próximos vídeos. Então nós vamos ter ali o 810.2 e 3, o 822 e 3, o 21, cada uma das centrais. Como são bastantes dados, vai ser gerado um vídeo para cada um. Tá? Esses vídeos estão postados no YouTube e no site da ICTEL. Tá? Quem tiver interesse pode olhar os outros vídeos que nós vamos colocá-los gradativamente. Né? À medida que nós formos gerando os vídeos, eles vão ser colocados lá. Então, para esse vídeo era isso. Agradeço a atenção.